Acabou de chegar nosso convidado. Mauro Alencar, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Vou começar a introdução aqui, vou falar um pouco aqui, vamos falar um pouco dos objetivos desse encontro de hoje. E eu vou com você, meu amigo, parceiro e mestre. Bem, gente, terceiro dia da Semana do Audiovisual do Instituto de Cinema LCA. Estamos aproveitando também essa semana de lives para comemorar os 70 anos de televisão no Brasil. Dia que foi comemorado na sexta-feira, né? Data comemorativa dos 70 anos da televisão. O Mauro, que é um historiador, né, da televisão, do audiovisual, do cinema, da TV, ele vai falar um pouco sobre isso para a gente também. Queria pedir a vocês que estão aqui conosco nessa live para compartilhar com seus amigos aí do mundo do audiovisual esse link para as pessoas entrarem aqui, para a gente ter esse papo relevante juntos aí. Vocês também lá na bio do Instagram, tá? Quem ainda não aderiu ao grupo dessa Semana do Audiovisual, vai lá na bio do Instagram, que tem um link lá para você entrar no grupo. Ali no grupo você tem conteúdo inédito. O Rafael Garbellini, que é o nosso homem aqui, o moderador desse encontro, posta coisas inéditas lá para vocês. Depois a gente tem um resuminho desse encontro, né? Que a gente posta lá também, para você ter como um documento de referência. Então, entrem lá na bio do Instagram e acessem esse link aí. Nosso papo de hoje é com Mauro Alencar. Mauro Alencar é uma sumidade na área do audiovisual, principalmente em dramaturgia. Doutor em teledramaturgia pela USP, consultor de dramaturgia da Globo e jurado do Emmy Awards Internacional. Né? Todo ano está em Nova York, este ano não pôde estar, né, por causa da pandemia. O encontro acabou sendo pelo virtual, como esse que nós estamos tendo agora. O Mauro sabe muito sobre a história da dramaturgia, a história da televisão. E o objetivo desse encontro de hoje, gente, é assim: você que está querendo fazer audiovisual, em algum momento você vai navegar pela dramaturgia. Quando você faz uma ficção, quando você escreve uma ficção, seja filme, seja série, você está navegando pelas águas da dramaturgia. Mesmo no documentário, você tem que ter algumas pegadas dramatúrgicas, né? Alguns caminhos que você percorre quando escreve um roteiro de audiovisual. Então, o objetivo hoje é tentar mostrar para vocês, o Mauro vai tentar mostrar, construir uma narrativa sobre a relação da dramaturgia, da ficção com a realidade, com a sociedade. O impacto que isso tem para o Brasil e tem para a sociedade brasileira. Construir uma narrativa para tentar te mostrar o seguinte: mesmo quando você está escrevendo, diante do seu computador escrevendo ficção, você precisa trazer realidades, coisas relevantes que impactem a sociedade para dentro da sua história, mesmo que fictícia. É assim que faz Glória Pérez, assim que faz tantos outros autores que o Mauro vai citar ao longo do encontro aqui também, porque isso traz verdade para a sua história, isso traz conexão com o público, quando o público se sente representado, né? Se conecta melhor, né? Tem uma sintonia maior. Então, esse é o objetivo, é mostrar para você que mesmo quando você faz ficção, você precisa tentar se distanciar um pouco do distópico. Hoje você precisa se distanciar muito do distópico e vir mais para a realidade. Então, queria incluir o Mauro aqui no nosso papo. E, Mauro, sinta-se à vontade. Estou aqui
primeiro eu quero dizer que aqui em público, né, que sou seu fã, né, digo isso para você o tempo todo, e é uma honra tê-lo aqui conosco, e eu tenho certeza que essa galera que está conosco aqui vai adorar esse encontro. Obrigado, Giba. Enfim, eu admiro muito o seu trabalho, o seu empreendedorismo, e foi dessa maneira que a arte brasileira se renovou, com um empreendedor que ergueu o Teatro Brasileiro de Comédia, o Franco Sampari, porque naqueles anos 40, 50, era um teatro importado, inclusive de Portugal. Então você via até os atores representando um tanto quanto a moda portuguesa. E chegou um momento em que realmente o teatro deveria falar sobre as questões do Brasil. Então é quando você tem autores como Dias Gomes, Guarnieri, Jorge Andrade, Braulio Pedroso, Lauro César Muniz, que consideravam que era fundamental que as personagens saíssem de um contexto social, político e econômico. Não por um acaso, isso vai pegar em cheio o AI-5, a ditadura do governo militar, e esses autores começaram a ser perseguidos, não é? Atores foram expulsos do teatro Ruth Escobar, quando montavam Roda Viva, do Chico Buarque, e, enfim, todo esse clima social e político foi levado para a televisão, sobretudo a TV Globo, na virada da década 69 para 1970, quando a dramaturgia começa a se modernizar e se industrializar. Muito bom, Mauro. Muito bom essa introdução aí para a gente entrar no nosso assunto, para ver a importância desse instrumento, né, na nossa história do audiovisual, do cinema. Antes de voltar com o Mauro aqui, queria dizer para vocês que a gente está direto aqui eu estou aqui direto da nossa sede avançada, do Instituto de Cinema LCA, em São Paulo, que é aqui no coração da Vila Olímpia, é aqui no Rude Boy, que está lá atrás, lá da minha cabecinha, né? Aqui é um bar underground, um bar alternativo na parte de baixo, e em cima vai funcionar a nossa escola de cinema, nosso Instituto de Cinema LCA, aqui em São Paulo. Tá? Então, depois vocês entrem aí no site aí do Rude Boy, nas redes sociais do Rude Boy, vocês vão conhecer um pouquinho daqui, né? É um ambiente muito legal, e em cima a gente vai funcionar aqui para esse público de São Paulo. Fica aqui perto das universidades de São Paulo, FMU, AMB Morumbi, INSPER, né? Legal que a gente está aqui nesse encontro aqui. Agradecer aí o Rodrigo, o Quirino, por nos abrir esse espaço. Mauro, como eu disse, né, o objetivo do nosso encontro aqui é tentar mostrar para esse público que está começando a consumir audiovisual e a entrar nesse mundo audiovisual, né? É para esse público que a gente fala hoje, gente que está começando na história do audiovisual, o quão importante a gente tentar trazer a dramaturgia, a realidade para dentro da dramaturgia, né? Ligando a dramaturgia à sociedade e a importância desses aspectos sociais dentro da história. O que você pensa dessa linha de raciocínio? Bom, como eu falei nesse nosso início, nesse preâmbulo, o que diferenciou a novela brasileira das outras produções foi realmente essa incursão social dentro da ficção, ou seja, essa mistura entre a realidade e a ficção, que colocou o Brasil na TV, na telenovela e a telenovela no Brasil. Bem, agradeço a presença dos seus participantes, não é, da sua
audiência, e acho fundamental esse trabalho de formação que vocês têm feito, sobretudo agora nessa semana do audiovisual. Bem, eu estive algumas vezes em Cuba, em Havana, num programa criado pelo Fidel Castro chamado Batalha de Ideias. Estive em uma das vezes com um grupo de produtores do México, e o mundo inteiro produz novela, e também o mundo inteiro praticamente tem um consenso de que a novela brasileira ela tem uma qualidade superior, não apenas pela produção da Globo, pelo alto investimento que a Globo faz sistematicamente no gênero, na teleficção, desde os anos 70, mas também na temática social que veio parar na telenovela. Então, você veja bem, em plena ditadura, né, onde realmente o divórcio era uma palavra proibitiva, o Lauro César Muniz escreve a novela Escalada, e um casal em conflito, Antônio Dias e Cândida, Tarcísio Meira e Suzana Vieira, resolvem se separar. Entretanto, para constituir outra família, era necessário que se viajasse para o Uruguai, onde já havia a lei do divórcio. Bem, 2 anos após a produção de Escalada, que foi em 75, a lei do divórcio é aprovada aqui no Brasil. Isso realmente foi uma celeuma muito grande, gerou inúmeras matérias em jornal, em revista, sobre o começo da influência da novela na sociedade. Então, não que essa novela tenha transformado a cabeça, enfim, dos nossos dirigentes, mas alguma coisa ela deixou, algo ela conseguiu movimentar para que a lei do divórcio fosse aprovada no Congresso Nacional. Verdade. Eu citei, só uma coisa, desculpa, eu citei Havana por ser um país, não é? E, aliás, Cuba um país e Havana uma cidade que centraliza a produção latino-americana e que tem muito apreço pela novela brasileira. E nesse programa em que eu fui, esse grupo do México comentou isso, que a novela brasileira tinha criado uma identidade nacional. A novela brasileira ajudava a contar as mazelas do povo. Isso não acontecia no México, e que o México estava parado na década de 50 em produção de novela. Eu digo em termos de estética. Ainda que tenham novelas importantes, eu quero que isso fique muito claro, não é porque eu vejo novela do mundo todo, eu gosto de viajar e de ir para o mundo todo. Então, onde eu estou, eu gosto. Mas são aquelas novelas realmente feitas das emoções primárias, há conflitos de amor, no máximo entre pai e filho, o rico com o pobre, ou seja, é aquele mundo que o Walt Disney recriou a partir dos contos de fada dos irmãos Grimm, em que ele edulcorou aquilo, e tudo isso é válido. Eu acho que é muito importante que os jovens que vão ingressar nessa área de dramaturgia, de narrativa, também saibam disso, né? Tudo isso, os parques da Disney são maravilhosos, o Castelo de Cinderela, tudo isso vende, revende, eu acho que está corretíssimo. Mas é importante você também saber o país onde você está e o que você pretende para a sua vida, para a sua criação artística. Então, você veja bem, somente em 97 é que o México vai produzir uma novela que fala sobre o submundo mexicano, nada personal. Mesmo assim, não foi pela Televisa, foi pela TV Azteca, que é a segunda emissora mexicana, uma novela muito importante, um tema musical fabuloso, que estava lá, inclusive, quando foi exibida essa novela, mas, em contraponto, nós temos aqui Bandeira 2, que o Dias Gomes, já em 71, né, já queria subverter essa fórmula e saiu, então, da Zona Sul do Rio e foi ambientar um grupo de moradores no bairro de Ramos, na rua Professor Lacer, propriamente, onde tem a quadra da Imperatriz Leopoldinense, uma escola minha do coração. E aí, então, contou a história do bicheiro Tucão. Não é? Ou seja, você imagina, em 71, você assistiu uma novela em que tínhamos a briga de bicheiros na zona norte do Rio e uma taxista, uma mulher que trabalhava como táxi, né, como taxista, o que era já uma imensa
ousadia, porque mal e mal a mulher trabalhava fora naquela época, era apenas dona do lar. Então, isso era realmente ousado. Então, você veja bem que e você tem uma novela com tema central, o samba enredo Martim Sererê, inspirado no conto, enfim, do Cassiano Ricardo, do modernista, tudo isso misturado em uma novela, realmente começou a dar um molho, a trazer uma audiência extremamente diferenciada, não é? Ou seja, a novela, como diz bem, ironicamente até um autor cubano, Reinaldo Gonçalves, não era apenas para chorar, não é? Não era apenas para você chorar, não eram lágrimas de crocodilo, entende? Crocodilo porque tem muito crocodilo em Cuba, e quando a novela, quando o Renascer foi exibida em Havana, eles ficaram tão extasiados com aquele ambiente externo, com a possibilidade de sair do quarto e sala, não é? Que foram gravar numa região chamada Guamá, onde se criam crocodilos. Só que não falei muito, não é? Que história linda, né? Que história linda. Acho que eu falei assim, o bom. Muito bom, muito bom. O início disso tudo, né? Para a gente ir chegando para a importância de como você lida com os assuntos reais dentro da dramaturgia, dentro da ficção, né? Exato. Né? A gente teve aí, por exemplo, pilares também políticos, né? Dentro da dramaturgia, no caso do Bem Amado, né, Mauro? Conta um pouquinho. Aí depois veio Rei do Gado, né? Mais perto agora, mas antes disso ainda teve Irmãos Coragem, né? Que falavam que tratava da política de maneira que pudesse ser tratada Exato, bem lembrado. Exato. Veja bem, eu acho, é claro assim, que você tem a literatura social que ela foi criada, melhor, ela foi desenvolvida na década de 1930, né, porque veio depois do impacto da quebra da Bolsa de Nova York, o mundo ficou muito sofrido. E alguns autores sentiam a necessidade, não mais apenas de contar uma história, mas aquelas figuras deveriam sair, como eu já falei aqui, de um contexto maior, não é? Porque a economia, ela determina a nossa ação, não é? Para quem leu o Capital, obviamente vai reconhecer isso que eu estou dizendo, que era uma máxima do Marx. Você tem a economia que determina as outras ciências e não as outras ciências que determinam a economia. E na década de 30, então, é quando a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, sobretudo, começam a criar as suas personagens, mas aquilo tinha que ter um contexto econômico, um contexto social. Então, no caso de Gabriela, todos sabem, é o Cacau, é o velho, é o Ramiro Bastos, né, enfrentando o novo, que era o Mundinho Falcão, né, que na televisão, Paulo Gracindo e José Wilker. E uma personagem revolucionária, que foi a Malvina Elizabeth Savala, que foi a maneira até que o Walter Jorge Dersi adaptou, encontrou de mandar mensagens de liberdade, de expressão, também tudo isso em plena ditadura. Eu vivi muito isso, eu participava de um grupo de teatro aqui em São Paulo, e quem tratava das duas censoras era eu. Eu tinha um Fusca branco e eu ficava com as duas censoras para baixo e para cima, tomando café, porque montávamos uma peça do Jorge Andrade, e a censura tinha que acompanhava tudo. A leitura, o ensaio, era uma coisa amadora, mas tudo que você fosse falar realmente, a censora, normalmente eram duas, e eram duas mulheres, elas ficavam atentas a tudo, a tudo. Enfim, então foi também a maneira que Janete Clary encontrou de criar uma novela sempre em busca da liberdade de expressão, de sentimento em pleno governo do Médici. Ou seja, foi o Irmãos Coragem, essa audiência apoteótica de ponta a ponta do Brasil, e que ela conseguiu, junto com Daniel Filho, a que se dizer,
montar, isso que eu acho muito interessante na recriação da vida, não é como dizia o saudoso amigo mestre Geraldo Cazé, você tem a criação, a ficção, então ela criou 3 irmãos, um era o mais destemido, que era o João, um era rebelde, que era o Jerônimo, mas também era importante um jogador de futebol, o Duda. Porque o Brasil vivia naquela efervescência de tricampeonato do México. O Brasil havia sido tricampeão no México em junho, a novela começou mais ou menos junho, julho. Então, era importante que você tivesse esses irmãos também em estrato social distinto, não é? Com personalidades diferenciadas. E ela criou um coronel, Pedro Barros, foi Gilberto Martim, um ator excepcional, que representava realmente esse poder, todo um poder enlouquecido, inclusive, em Coroado, que era uma cidade fictícia no interior de Goiás. Então, as primeiras imagens, essa novela, claro, como tudo que Janete fez, é uma aula de dramaturgia, de narrativa, de estética. As primeiras cenas mostram um jogo real no Maracanã. Aí o Daniel Filho parou o jogo para que o Duda atuasse lá dentro, em campo, e depois você corta e já vai para Coroado. E aí então começa a ação. Ou seja, misturando dessa maneira, ficava tudo muito mais palatável, ficava mais fácil. E também nós estávamos em 70, e a censura ainda não tinha um olhar muito agudo, muito intenso para a produção de dramaturgia em televisão. Ainda estava preocupada com o que se fazia no teatro, não é? Porque considerava a televisão um produto menor, um produto de terceira categoria, não sei, e só após Irmãos Coragem é que realmente os censores foram tomando tento disso. Falamos sem querer de censura, porque é impossível não falar disso, não é? Ainda mais quando o assunto é novela e sociedade. Porque realmente, se teve um país que conseguiu fazer isso, foi o Brasil. Isso. Perceba, Mauro, te interrompendo, né? A intimidade faz com que a gente possa ir batendo uma bolinha aqui, né? Claro. Perceba você que o Mauro, que lá desde os primórdios, que o Mauro relata que lá desde os primórdios da telenovela, os autores encontram uma forma de trazer a realidade e a discussão social para dentro da ficção, né? Até de uma forma premeditada ou não, tentando driblar o problema da censura naquela época, né? Já que a censura tinha toda a sua atenção para o teatro, né? Que era realmente a forma de arte que impactava mais o público, né? E aí os autores então encontravam maneiras de driblar a censura e trazendo para dentro discussões sociais, trazendo para dentro da ficção discussões sociais importantes, né? E traz também, mistura realidade com a ficção quando consegue que o Duda, né, a produção consegue que o Duda participe de uma partida de futebol real no Maracanã, coisa que vem a ser repetida depois de tantos anos com a Avenida Brasil, né? Exatamente, é isso. Isso aconteceu um pouco antes também com a novela, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas o personagem era o Mário Gomes, que também era um Vereda Tropical, isso, do Corinthians. Aí Corinthians, Enciclopédia, tem jeito. Então perceba que essa forma de trazer para dentro da ficção a realidade, as discussões sociais, elas vêm desde os primórdios. E quão é importante a gente, que é o objetivo aqui desse nosso papo, que a gente não escrever nunca tirando o olhar disso, entendeu? De quanto é importante esse instrumento que a gente tem, né, Mauro, para poder levantar discussões, né? Exato. E eu observo assim, realmente que o jovem que está em formação, que é o seu público-alvo, não é da sua escola, enfim, da sua produtora, eu acho ótimo, porque
essa renovação ela é importante e é claro que quanto mais instrumentalizados eles estiverem, tanto melhor será o resultado. Então, já que você citou Irmãos Coragem, claro, tem a parte real, o Garrincha participou da novela, aliás, o Garrincha participou de outra novela, que foi Bandeira 2, que tinha o Mingo, que era o Osmar Prado, que jogava no Olaria. Então, o futebol também foi se aproximando da novela por meio não só de personagens que interpretavam jogadores de futebol, mas também jogadores da vida real que participavam da novela. Isso realmente trouxe um sabor muito, muito especial, Giba. Isso é muito típico do Brasil, dessa criatividade brasileira de revolucionar, e de conseguir equilibrar muito bem a ficção com a realidade e driblar, inclusive, problemas de produção. Então, veja bem, chegou um momento que gravar no Flamengo ficou impraticável, ou seja, ir até a Gávea no clube ficou muito, muito... Enfim, eles criaram problemas para a Globo e para a produção. E aí o Daniel foi comentar isso com Janete e tudo mais, e ela, muito criativa, falou, não tem problema, o Duda vai ser comprado pelo Corinthians. Então, em dado momento, isso é genial, é genial. Então, o Duda deixa o Flamengo, o Duda vai ser contratado pelo Corinthians, tem todo um momento específico disso, não é? O João Saldanha fez uma narração dentro da novela sobre a contratação do Duda, que viria para São Paulo, e de quebra a Globo começou a agradar o mercado paulistano. Então, de um problema, você precisa encontrar uma boa saída. E Muito essa saída realmente, assim, eu acho que é o melhor exemplo eterno, né, de Janete Claire e Daniel Filho que nós temos sobre a construção do imaginário, do inconsciente e de como a novela e a teleficção é fundamental para a nossa própria compreensão. É verdade. E essa analogia é muito legal, né, de um problema acabou se tornando, transformando em uma oportunidade. Isso é muito legal para quem está começando, que primeiro assim, né, teledramaturgia, dramaturgia, ficção é uma coisa viva, né? Você está toda hora tendo que encontrar soluções dentro da história, primeiro, ou para resolver um problema de produção, né, um ator que adoeça, um ator que tem algum problema, uma locação que teve uma ruptura com a produção no meio do caminho, um problema desse que você citou. Então, é importante você ter a mente aberta, estudar os caminhos da narrativa, né, as técnicas de narrativa, para você, quando precisar intervir dessa maneira, você nunca sair da tua premissa, né? Que é o que disse, né, Mauro? Exato, exato. E você comentou sobre o Bem Amado. Bem, aí era importante, quando o Dias foi convidado para fazer a primeira novela em cores, imediatamente ele sugeriu o Bem Amado. Isso ele próprio me contou, porque sentia, enfim, não só por ser baiano, mas o colorido de Salvador, os temperos de Salvador, e o Odorico, então, até então, era um personagem também proibido pela censura e que foi liberado para a novela para o horário das 10 horas da noite. Bem, e o Paulo Gracindo fez uma composição tão preciosa que chamou a atenção de produtor da televisão do México e do Uruguai, que consideraram o Odorico o protótipo do político latino-americano. Não apenas o texto, mas a interpretação de Paulo Gracindo, o comportamento dele, e aí então foi a nossa primeira novela, o primeiro produto, para ser bem exato, exportado da televisão brasileira. Que maravilha, que maravilha. E aí, o Mauro é parceiro de longa data, né? A gente está junto aí num projeto chamado Brasileirice, um documentário, né? Um longa documentário,
já comentei isso aqui com vocês. Mauro é um dos autores, né, e consultor desse filme. E a gente trata ali nesse documentário, que chama Brasileiríssima, justo desse impacto da telenovela no Brasil e no brasileiro, né? Através de personagens reais que tiveram suas vidas impactadas pela dramaturgia. E ali tem muita coisa de Glória Pérez, né, Mauro? Já dando um pulo no tempo, claro. né? Muita coisa de Glória Pérez que navegava muito por essas águas sociais, né? Sempre, sempre. A Glória Pérez, tanto ela quanto o Manuel Carlos têm esse apreço pela questão social, pela campanha social dentro da novela. Sobretudo Glória Pérez. Mas Manuel também, Maneco também. Você veja só, Mulheres Apaixonadas, né? Tem a questão do idoso, que eu acho extremamente impactante, enfim, era uma questão também que estava encalhada no Congresso, e só após o drama dos personagens Flora, Carmen Silva e Leopoldo Oswaldo Lousada, que sofriam os maus tratos da neta, que isso mobilizou, virou assunto diário no Congresso Nacional, e após a exibição da novela, o Estatuto do Idoso foi aprovado. Inclusive, na cerimônia, em 2003, de aprovação desse estatuto, Carmen Silva e Oswaldo Lousada estavam presentes. Ou seja, isso eu acho que é uma prova assim, perene e totalmente ajustada da importância que tem a dramaturgia para a sociedade, para a indústria do entretenimento e mais para a economia criativa, não é? Como bem nós notamos no documentário do André Buchatski, Brasileiríssima, que são histórias de telenovela, né? Histórias da ficção e histórias da vida real também. Aliás, exatamente, que acaba mesclando esse assunto todo. O documentário Brasileiríssima, eu acho que é um excelente documento e um exemplo de como a realidade e a ficção, elas andam em conjunto. Isso muito, muito, muito bem lembrado, muito bem citado a Glória, o Maneco, né? Mauro, como eu disse, né, o objetivo aqui é a gente tentar encontrar dentro da narrativa espaços para a realidade, né? A gente tem visto aí como o mercado tem se afastado das coisas distópicas, né? das produções distópicas, daquilo que não traz realidade, que não traz conexão com o mundo real, né? que não causa sintonia, né? Que não transforma aquele encontro em sintonia. Como você entende esse casamento, ficção e realidade, ficção e sociedade? Que impacto isso realmente traz para a sociedade, na sua opinião? Bom, você tem, em 95, a novela A Próxima Vítima, que é uma das minhas prediletas, do Silvio de Abreu, enfim, em geral, havia dois jovens que se gostavam, né, o Jefferson e o Sandrinho, um negro e um branco. Bem, estamos em 95. Então, o primeiro passo, e isso é muito claro, fica muito transparente na novela, a abordagem exata e muito bem pensada. Primeiro, o público foi conquistado por esses dois jovens, ou seja, são personagens agradáveis, que poderiam ser nossos amigos, e ponto final. Para depois, então, o autor mostrar, olha, esses dois jovens se amam e vão formar um par na novela, ou seja, dois homens e um branco e um preto. Um branco e um negro, da raça negra, pronto. Então, isso para mim é um exemplo muito claro
de como a ficção ela precisa dessa realidade, mas também é importante que você tenha em mente que você está contando uma história, ou seja, não é um Globo Repórter, não é, e não é um documentário. É uma novela, é uma recriação da vida, é uma obra de arte. Então, A Próxima Vítima, isso fica muito, muito objetivo para quem estuda dramaturgia, narrativa, linguagem do audiovisual. E esse exemplo dessa novela me parece que responde bem esse equilíbrio. E assim como essa, tantas outras, não é? Como Explode o Coração, no caso a personagem, o da Isa, que tem o filho raptado, e aí vem toda aquela campanha, quando terminava a novela, sobre as crianças desaparecidas. Aquilo é de um serviço social fabuloso. Não é? Mas antes disso acontecer, cria-se uma história para depois você inserir essa questão social. Eu acho que tudo isso tem que andar em conjunto. É verdade, é um belo toque. Nós temos visto, não é? Por exemplo, sobre o tráfico de mulheres, não é, que foi tratado em novela de Glória Pérez. Salve Jorge. Eu me recordo também que eu estava, por exemplo, viajando e você via a faixa no aeroporto alusiva à novela. Ou seja, a realidade também se serve da novela, não é, para chamar a atenção da população. Tem um comentário da Lourdes, da minha amiga e parceira Lourdes Dorta, que está aqui nos acompanhando. As novelas trazem reflexão e influenciam as mudanças na sociedade. É exatamente isso, né, Mauro? Sempre. Eu acho que acho não, tenho certeza, porque é o que eu tenho observado, visto, vivido, não só no Brasil, mas também em outros países, a novela brasileira, ela conseguiu alcançar esse estágio, tanto que a Academia de Nova York, desde 2009, telenovela. O primeiro prêmio foi uma produção árabe, e logo o segundo já foi aqui do Brasil, com o Caminho das Índias, da Glória Pérez. É verdade. A Noemi também, Noemi presente, né? E aí, Mauro, a gente tem aí a nossa dramaturgia, a nossa ficção, né, firmando o pé no mercado internacional. Escravizaura, se eu não estiver enganado, até hoje ainda é a novela mais exportada do Brasil para o mundo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Bem, eu citei aqui o Bem Amado, não é, que chamou a atenção do México, Uruguai, e com a Isaura aconteceu uma coisa muito curiosa. A novela foi um sucesso aqui no Brasil, mas como dizia o meu saudoso amigo e padrinho Jorge Adib, que ampliou, que ajudou a levar as nossas novelas para o mercado estrangeiro, a explosão da Isaura realmente foi no mercado externo. Eu digo assim, explosão de tornar-se um fenômeno. Porque, primeiramente, a Isaura, havia um bloqueio, né, dos países do leste europeu, havia um bloqueio da China em relação aos produtos culturais aqui do Ocidente, do Brasil. E foi curioso que quando a Isaura foi reprisada à tarde, logo após, no horário que seria o Vale a Pena Ver de Novo, uma comitiva chinesa visitava o Brasil, estava no Rio e em São Paulo, e olharam para aquela novela, e ficaram encantados com a abertura, com as personagens, com a postura da Isaura, com aquelas roupas, com os cavalos, aquilo tudo. E chinês tem um apreço muito especial por obras históricas, e também por novelas mais curtas, não é? A Isaura foram 100 capítulos de 30 minutos cada capítulo. Imediatamente quiseram comprar escravo. Então e com isso a Isaura, ela conseguiu furar esse bloqueio todo, não é? Sobretudo, como já falei aqui, os países do leste europeu, e conseguiu, em 85, chegar à China.
e a partir daí conquistou o mundo e levou junto todas as outras produções. Uhum. Bem, nós estamos chegando aqui no finalzinho aqui, né? Já estou começando a receber mensagem aqui do nosso moderador. Tem sempre uma colinha, né? Falta um pouco mais de 15 minutos para a gente terminar aqui. Segue nessa dissertação sobre a exportação da novela, porque isso, da dramaturgia brasileira para o mundo, porque isso impacta a imagem fortemente do Brasil lá fora, né, Mauro? Totalmente, totalmente. Olha, por exemplo, em algumas vezes que eu estive na Coreia, eu observei o seguinte, que o chá, não é? Que as pessoas imaginam, enfim, não sei hoje, mas a bebida muito consumida no Oriente, e hoje não. Hoje, pelas novelas da Globo, o café ele é equiparado ao consumo do chá. Literalmente eu pude notar isso, e também em Seul comentaram isso comigo. O que você tem de casa de chá, você tem em casa de café. E, bem, aí você tem alguns momentos da exportação. Primeiro, a questão, lá nos primórdios, era a compra do texto, né, e foi assim que montamos aqui O Direito de Nascer e outras novelas que vinham de Cuba, do México, da Argentina. Depois, com a Globo, esse fluxo começou a mudar. Ou seja, o Brasil de importador passou a ser exportador. E eu vejo que agora, nessa outra etapa desse mundo globalizado, é provável que comece a imperar a coprodução, não é? Um intercâmbio maior de autores, de produtores, de atores. Então, nesse sentido, o mercado ele se alastra muito, quero dizer, mundialmente falando. E chegou num estágio, a novela no exterior, que mais uma vez tenho que recorrer a Havana, Cuba, que o Fidel liberou os donos de restaurante para que eles pudessem montar o seu paladar. Ou seja, o sucesso de Vale Tudo foi tão grande na ilha que as casas têm, enfim, o quintal na frente ou no fundo, tinha um restaurante. E aí passaram a denominar esse pequeno negócio como paladar. Então, cada dono de casa pode ter o seu próprio paladar, e põe um nome que bem entenda ali, Paladar São Miguel, por exemplo, e vende pescado, arroz criojo, batatas, papas, essas coisas assim. E ele permitiu, então, que isso fosse privatizado, né, em função da novela, do que se via na novela, da trajetória da personagem Raquel Ascioli e Regina Duarte, como ela, de vender o sanduíche na praia, conseguiu formar a rede de restaurante Paladar, e isso modificou um pouco a questão econômica e o dia a dia em Cuba. E em Seul, você tem a criação do telenovela Channel, aí já 2009, a partir das produções da Globo, e tornou-se o maior canal a cabo asiático para a dramaturgia. Também exibe outros programas, e também tem programas do México, mas 80% é do Brasil e majoritariamente da Globo. Olha que importante, né? Quanto a dramaturgia, a novela brasileira impacta o mundo, a ponto de fazer Fidel Castro abrir mão de um princípio, praticamente um princípio que ele tinha, né? Que ele dominava, né? E me faz lembrar também a novela brasileira, né? Não sei se você vai saber responder isso, eu não estou lembrando qual foi, teve também o episódio de ter parado por algumas horas uma guerra. Sim, foi a própria Isaura, a guerrilha na Bósnia, exatamente, também. Isso foi até o tema da conversa do Bial, quando a Lucélia esteve lá, ele até puxou por esse assunto na chamada, e é mais um grande fator, não é, de mobilização que a novela consegue promover, e que a arte, Giba, eu acho que sobretudo isso, não é, a importância da arte para a sociedade, eu volto a dizer, para a economia criativa. Não é? Nenhum país consegue se desenvolver
se não tem uma arte organizada, uma produção cultural organizada, e não investe nisso, porque é um retorno certeiro, tanto do ponto de vista filosófico, comportamental, emocional, de negócios, né? Você vende produtos, quantos produtos, até videocassete foi lançado, imagina só, o velho, antigo videocassete foi lançado na novela Elas por Elas, uma cena com a Vilma. Então, realmente o que nos representa não é a telenovela. Se a América Latina criou a novela, o Brasil modernizou a novela. Olha que lindo. Mauro, e aí, bem, a gente vai administrando o tempo aqui, tá? Faltam 14 minutos, daqui a 10 eu vou pegar a palavra para a gente finalizar, mas temos 10 minutos para a gente poder discorrer um pouquinho sobre a literatura na dramaturgia, esse encontro de literatura. Você citou aí as artes, né? O quão importante é o encontro das artes, quão importante é a arte para a sociedade, para a humanidade, né? Esse encontro, depois de um tempo, a novela, na verdade, a narrativa de dramaturgia, a teledramaturgia, vai se encontrar com a literatura, né? Com grandes adaptações. Exato. Eu não diria assim. Veja bem, novamente é um gol e tanto aqui da nossa produção brasileira, que sempre que conseguiu puxar do cinema, do teatro, da literatura, matéria-prima para fomentar e para desenvolver a televisão, o audiovisual. A literatura, desde os anos 50, que ela perambula pela televisão, porque nós tivemos o grande teatro Tupi, onde o Manuel Carlos era Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Fernanda Montenegro, Natália Timber, e também lançou outros jovens atores, como Francisco Cuoco. E esses grupos de teatro, eles acabaram indo para a televisão exatamente para levar prestígio à televisão. O ponto inicial foi esse. Aí você tem a década de 60, que isso vai ficando mais rarefeito, porque começam a aumentar as produções originais da televisão, e nos anos 70, a Globo, para prosseguir com seu avanço, reabre o horário das 18 horas com adaptações literárias. E assim que o Boni resolveu abrir mais um horário de novela, ele convidou o Erval Rossano, que já havia dirigido novela no Chile, mais ou menos dentro do mesmo estilo, usando a literatura como matéria-prima, para criar novelas, para produzir novelas como Helena, Senhora, Moreninha, enfim, romances, peças de teatro, porque aí você vai abarcar um outro público, não é? Um público que não estava habituado a consumir televisão, e sim a leitura, e você vai ao encontro das aspirações escolares, estudantis, ou seja, você tem uma nova formação de audiência na televisão. E como são produções de época, isso realmente encantou o mercado estrangeiro de maneira extraordinária, não é? A sucessora, por exemplo, depois da Isaura, eu acho que é uma das mais cultuadas que nós temos. Sim, A Moça também, que é mais um grande trabalho político do Benedito Rui Barbosa, né, que adaptou um romance até que leve, que já havia ido para o cinema, pela Vera Cruz, aqui de São Paulo, e foi também um sucesso extraordinário no mercado estrangeiro. Então, sempre uma mídia vai contribuindo com a outra. Né? Eu acho que hoje em dia tudo isso convive muito bem, e há mercado e há espaço para todos. É verdade. E aí não satisfeita, a dramaturgia, né, não satisfeita de ser produto de exportação, né, traz para dentro da dramaturgia, traz para dentro da telenovela as outras culturas, né? E aí a gente começa a visitar países, né, levar a nossa história a serem contadas em outros países, como é o caso vou citar algumas das produções das quais eu participei. É o caso da minissérie Os Maias, que teve grande parte
gravado em Portugal, o caso da novela Belíssima, que teve grande parte gravada na Grécia, né? A gente começa a trazer os países para dentro da nossa da dramaturgia, para representá-los, né, Mauro? Exatamente. É amplitude da telenovela e o quanto ela é capaz de se conectar com os outros povos e com as outras linguagens também. Por esse motivo é que eu vejo um futuro, né, sem querer, enfim, não é nenhuma premonição, mas um futuro longo para essa narrativa. É claro que a novela vai se adaptando aos novos tempos, mas há espaço para novela, para série, para minissérie, pela sua maleabilidade. A novela é um gênero extremamente maleável, não é? Porque ela é filha digamos assim, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, e é um gênero muito adaptável para qualquer país, o tamanho, o formato e esse poder de comunicação diário que ela tem. Isso realmente, Giba, é muito importante para quem quer trabalhar com comunicação de massa. Não é? Essa lida diária desses personagens que estão sempre em contato com você, essa história que você vai repetindo, que você vai conhecendo, vai se familiarizando, é realmente o resultado da longevidade da telenovela, que o ano que vem completa 70 anos aqui no Brasil. Olha, 70 anos, exatamente. A história da televisão, né? Bem, gente, estamos partindo aqui para o final da nossa live, né? Uma aula, né, fantástica de história, né? E o objetivo desse papo com o Mauro, como eu disse para vocês, né, é trazer para vocês como a narrativa ela deve conversar com a realidade, né? E a novela, apesar de muita gente ter preconceito com ela, também nasce da narrativa audiovisual, né? A narrativa audiovisual vem lá desde Aristóteles, né? Ela também presta sua técnica, sua tecnicidade para a escrita da novela. E você poder desenvolver e estudar um pouco sobre a telenovela, sobre a história da telenovela, é importante para a sua formação audiovisual, para a sua formação contemporânea. Porque imagine você, uma novela que o Mauro citou, como Escrava Isaura, que teve 100 capítulos de 30 minutos, a cada 2 capítulos, a cada 3 capítulos, né, era como se você estivesse produzindo um longa-metragem. Então, olha a importância dos autores de telenovela para o desenvolvimento da narrativa audiovisual para o Brasil. Porque enquanto um autor de longa leva 6, às vezes 1 ano, para escrever um longa de uma hora e meia, autores de novela escrevem todo dia, né? Na época de Isaura, 30 minutos, mas hoje as novelas têm 45, às vezes 1 hora. Minutos, 1 hora, exatamente. Todo dia tem que escrever 50 minutos, né, de arte. Então, se você não tiver uma técnica apurada, se você não tiver referências de todas as artes, não estudar a narrativa, você não consegue caminhar e manter o produto interessante. Então, é um gênero que eu indico, né, que eu sugiro que quem esteja começando no audiovisual que não negligencie esse gênero. Mesmo que haja preconceito, não negligencie, porque nós que estudamos, que vivemos do mercado audiovisual, vocês, o público que está começando, precisam beber de todas as fontes, né, Mauro? Sem dúvida. E acho que o mais importante é o que você falou, Giba. O preconceito, ele atrasa a vida de qualquer pessoa e qualquer realização. Ou seja, é importante que o profissional ele tenha a consciência de que tudo isso é muito importante e isso faz o mercado
do audiovisual, né? Seja o cinema, seja o documentário, seja uma minissérie em 20, em 30, 40 capítulos, seja uma série, que estão muito populares hoje, e a novela que é consumida no mundo inteiro. Não tem um país, pelo menos assim, que eu conheça, que não produza e que não compre novela. Não é? Aí a maneira como você vai embalar isso, não é? Como volto a dizer aqui para o Oriental, 40 capítulos, 50 já é uma novela, pronto, isso não tem nenhum problema, faz parte do gênero, mas você jamais pode ter preconceito com um produto que vende e revende o melhor do seu país e que cria e que se multiplica, não é? Eu só vejo novelas se multiplicando pelo mundo em termos de possibilidades. É verdade. Mauro, muito obrigado pela sua participação. Uma hora passa muito rápido, né? Tinha Agradeço, muito mais muito o que rápido. conversar. Só Mas faltou o café. eu acho que o objetivo foi atingido, né? Antes de me despedir de você, eu vou falar aqui, pessoal, não esquece, dá uma olhadinha lá na bio do Instagram, se cadastre lá através do link no grupo do WhatsApp, que a gente vai continuar esse papo pelo WhatsApp aqui. Agora eu vou ficar disponível pelo grupo do WhatsApp para responder dúvidas de vocês sobre esse papo e afins. Se eu não puder respondê-las, eu vou recorrer ao meu amigo Mauro Alencar lá para ele responder para mim e eu mandar para vocês. Tá bom? A gente está aí, amanhã a gente tem um encontro sobre narrativas audiovisuais com Marcos Aurélio Pimenta. Aí nós vamos falar de construção da técnica da narrativa, né, para amarrar tudo isso que o Mauro falou aqui, como é que você constrói um produto com essa atratividade, desde o logline passando pela sinopse, perfil de personagens, conceito, argumento da obra. Esteja conosco aqui amanhã, às 16 horas. É um prazer ter vocês aqui. Mauro, muito obrigado pela tua presença. Um papo agradabilíssimo. Eu converso com você todo dia que eu converso tem novidades, eu aprendo mais coisas, como aprendi um monte de coisa hoje aqui. Obrigado. Muito grato. Gente, até a próxima, até amanhã. Tamo junto e obrigado por tudo aí. Acessem lá o site também do Instituto de Cinema LCA, tá? E o nosso Instagram LCA Cinema, né? Abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Mauro. Tchau, abraço. Tchau, turma.